Olá pessoas, hoje vamos falar de Amores Materialistas, o novo filme da Celine Song, que chegou aos cinemas brasileiros e olha, eu vou confessar para vocês que esse é um filme que me gerou muita expectativa, especialmente depois de Vidas Passadas, que foi um filme que eu simplesmente adorei, a diretora realmente me conquistou e ganhou a minha atenção para tudo que ela fizer a partir daqui, e eu fiquei curioso para saber se em Amores Materialistas ela entregaria o mesmo nível de emoção e profundidade. E vamos lá, porque eu tenho algumas coisas a falar sobre esse filme. Amores Materialistas é um drama romântico com um toque de comédia que nos leva para o coração de Nova York, acompanhando a Lucy, feito pela Dakota Johnson, uma casamenteira da elite que vive em um mundo onde o amor muitas vezes parece uma transação comercial, e a trama gira em torno de um triângulo amoroso envolvendo a Lucy, o seu ex-namorado John, um ator em dificuldade feito pelo Chris Evans, e o Harry, que é um milionário interpretado pelo Pedro Pascal, que não para de trabalhar. Aliás, a impressão que dá é que todo lançamento teremos o Pedro Pascal atuando, e essa premissa já deixa claro que estamos diante de uma história que quer explorar as dificuldades entre amor genuíno e as pressões materiais de um mundo capitalista. Só que o que chama a atenção de cara é a ambição da Celine Song em desconstruir o gênero da comédia romântica, algo que ela faz com muita coragem, mas nem sempre com sucesso esperado. E começando a falar pela direção dela, que é que confirma o seu talento visual, mas tropeça na construção narrativa, e diferente de Vidas Passadas, que tinha uma simplicidade inegável, esse filme ela tenta equilibrar um tom leve das comédias românticas, com uma crítica social por trás, sobre o capitalismo emocional, e a abertura do filme com uma cena que remete ao Paleolítico e sugere que o amor sempre esteve ligado às trocas materiais. É genial. O filme começa muito bem, com uma forma criativa de estabelecer o tema central, e a Celine Song usa uma estética fria, com takes longos, para reforçar a frieza desse mercado de relacionamentos, mas conforme a história avança, eu sinto que ela se perde ao tentar abraçar muitos conceitos ao mesmo tempo. E o elenco com nomes de peso de Hollywood, como a Dakota Johnson, que entrega uma performance que mistura frieza intencional com vulnerabilidade. A sua Lucy é uma mulher que domina o jogo do matchmaking, mas que se vê desarmada quando confrontada com as suas próprias emoções e os seus relacionamentos. E a Dakota entrega bem nos momentos de introspecção, quando a câmera se detém no seu rosto, capturando cada nuance de dúvida. Já o Chris Evans, por sua vez, traz um charme despojado ao John, um cara que representa o romantismo perfeito, mas que às vezes parece preso a um estereótipo de bom moço. E o Pedro Pascal, que eu digo que é o destaque dos três, com seu Harry, que mistura elegância e melancolia, que faz você torcer por ele, mesmo sabendo que ele representa tudo que o filme critica. E a química entre os três é inegável. O filme eleva o nível quando os três estão juntos em cena. E falando do roteiro, aqui está um dos pontos mais frágeis, porque a Celine Song, que também escreveu o filme, tenta tecer uma narrativa que seja ao mesmo tempo um drama íntimo e uma sátira social. O problema é que o filme nunca decide o que quer ser. As cenas de comédia, com umas interações no escritório do matchmaking, tem um humor leve e funcional, mas falta aquele toque de originalidade já nos momentos dramáticos, como as conversas entre a Lucy e os seus dois pretendentes. São carregadas de diálogos que soam mais como reflexões filosóficas do que como algo que pessoas reais diriam. E é uma cena aqui específica em que a Lucy confronta uma cliente sobre as suas expectativas reais, e é poderosa, mas parece desconecta do resto da narrativa. E o resultado é um filme que flutua entre tons, sem nunca se ancorar completamente a nenhum deles. Já a trilha sonora merece um elogio à parte, diferente de muitas comédias românticas que abusam de músicas pop genéricas. Aqui temos uma partitura sutil que acompanha o ritmo melancólico do filme. Ela reforça os momentos de introspecção, especialmente nas cenas em que a Lucy caminha pelas ruas de Nova York perdida em seus pensamentos, que são cenas muito bonitas, aliás, e que a escolha de não usar músicas óbvias para marcar os momentos românticos é um acerto, pois dá ao filme uma identidade única e ajuda a explorar uma Nova York já tão usada no cinema. E um aspecto que me incomodou bastante aqui foi a falta de profundidade a personagens secundários.
o filme foca tanto no triângulo amoroso que esquece de desenvolver os clientes da Lucy, por exemplo, que poderiam sim trazer camadas. A crítica sobre o mercado do amor, nós até vemos flashes das suas exigências absurdas, homens querendo mulheres 20 anos mais jovens, mulheres querendo salários de 6 dígitos, mas isso fica na superfície. Eu senti falta de uma exploração maior desse universo, que seria sim interessante e que poderia ter dado ao filme um impacto mais forte como comentário social. Ao invés disso, essas figuras aparecem como caricaturas e enfraquecem a tentativa de tentar fazer uma crítica estrutural ao capitalismo afetivo. Agora, visualmente, Amores Materialista é um espetáculo. A fotografia captura Nova York com um contraste interessante. De um lado, temos apartamentos luxuosos e restaurantes chiques frequentados pelo Harry. Do outro, os becos, os bares modestos onde o John circula. E essa dualidade reforça a tensão entre os dois mundos que a Lucy tenta conciliar. A direção usa cores frias para usar os ambientes de riqueza e tons mais quentes para os momentos com o John, criando um diálogo visual que é mais eloquente que muitos dos diálogos do filme. E um ponto que eu sei que vai se tornar polêmico e que eu não posso ignorar é a inclusão de uma cena aqui em específico, que quando ela chegar você vai saber qual é, e ela aparece de uma forma abrupta e não é tratada com a devida seriedade. É um momento que parece servir apenas para avançar o arco de um personagem, mas que deixa um gosto amargo pela falta de cuidado. A diretora, que demonstrou tanta sensibilidade em vidas passadas, aqui parece não saber lidar com um tema tão delicado, e isso é um deslize grave na minha opinião e que me decepcionou bastante, eu confesso para vocês. E é o tipo de escolha que pode tirar o espectador da experiência, especialmente porque o filme não oferece espaço para processar o que aconteceu. E o ritmo do filme também é um desafio, com quase 2 horas. Amores Materialistas se arrasta em algumas partes, especialmente no segundo ato, quando a história parece girar em círculos e as conversas longas, que é marca registrada da diretora, funcionam bem quando revelam algo sobre os personagens, mas aqui muitas vezes parecem redundantes e repetitivas, e há uma tentativa de criar um clima reflexivo, quase contemplativo, mas o resultado é um filme que testa a paciência do espectador em vez de envolver completamente. E o que salva esse filme de ser apenas mais uma obra mediana é a forma como ele provoca o espectador a pensar sobre o amor nos tempos em que vivemos. E a pergunta central, se o amor pode existir sem ser influenciado por questões materiais, é relevante e atual. A Lucy, com a sua obsessão por listas e critérios, representa uma geração que vive entre aplicativos de namoro e a pressão por um match perfeito, mas o filme não oferece resposta fácil, e isso é um mérito. Ele deixa o final em aberto, o que pode frustrar quem espera um desfecho clássico de comédia romântica, mas é coerente com a proposta de questionar as convenções do gênero. E comparada a outros filmes do gênero em 2025, Amores Materialistas se destaca pela ambição. Filmes como Vidas Passadas, que eu tenho usado tanto aqui como referência, ou até mesmo comédias românticas clássicas como Um Lugar Chamado Notting Hill, consegue equilibrar emoção e leveza de forma mais eficaz. Aqui, a direção parece querer desconstruir o gênero, ao mesmo tempo em que parece homenagear, e o resultado é um filme que nunca encontra o seu tom, mas ainda assim há momentos de brilho, especialmente nas atuações e em algumas escolhas visuais que mostram o potencial da Celine Song como uma voz única no cinema contemporâneo. E para quem gosta de filmes que desafiam a expectativa, Amores Materialistas é uma experiência que vale a pena sim, mas com algumas ressalvas. E para Amores Materialistas, nota 6. É um filme que tem muito coração, mas que poderia ter mais clareza nas suas intenções. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e fui!